Sentes que fazes muito e avanças pouco? Sentes que o dia acaba e a tua confiança também? 15 lições estoicas que transformarão sua autoestima para sempre. Não é um título grandioso, é uma promessa prática. Se tu aceitares trabalhar de maneira constante e com método, a tua estima volta a repousar sobre a ação e não sobre a aprovação alheia. Hoje começa a parte real desse caminho. Antes de mais nada, escreve nos comentários agora mesmo esta frase como um compromisso concreto. Hoje me foco em mim. Sou estoico. Não é uma fórmula mágica, é um gesto. Um gesto que te rende responsabilidade. Um gesto que nos conecta. Se já escreveste, respira e segue comigo. Isto vai exigir atenção, paciência e pequenas provas de coragem. Vivemos num tempo que premia a aparência e penaliza o trabalho discreto. As notificações roubam minutos, que somados são horas de identidade perdida. A autoestima que tanto procuras não nasce de elogios passageiros. Nasce de provas interiores, de dias consistentes, de uma sensação física de ordem. O estoicismo aqui funciona como um conjunto de ferramentas. Treinos para o teu juízo, reguladores para o corpo, regras práticas para transformar intenção em hábito. Não prometo milagres. Prometo caminho. Hoje partimos para as primeiras lições, as fundações sobre as quais tudo o resto se apoia. Lição 1. Base. Firme. Cuida do teu corpo como casa primeira. Se há algo que os estoicos compreendiam claramente, é que a mente dificilmente opera bem em terreno instável. Dormir mal, comer de qualquer maneira e viver no caos financeiro são pequenas erosões que, dia após dia, corroem a tua sensação de valor. A autoestima cresce quando o teu corpo transmite ao cérebro: isto está sob controlo. Não é vaidade, é respeito próprio. A ação prática de hoje. Define uma regra simples para o sono. Escolhe uma hora para deitar e outra para levantar, e mantém isso por 3 noites seguidas. Elimina telas 30 minutos antes de deitar. Se já fizeres algo parecido, aperfeiçoa. Ajusta a hora em 15 minutos, até encontrares um padrão que funcione. Pergunta para ti: que parte do teu dia te dá a sensação de perdi o controle? Ancoragem estoica. Os antigos nos lembravam que o corpo é o instrumento do juízo. Um instrumento desafinado interfere na música que queres tocar. Pratica por 3 noites. Lição 2. Ordem elementar. Organiza o teu espaço. Um quarto fora de ordem ou uma mesa cheia de papéis não é apenas desordem externa, é ruído para a mente. Quando tu reduzes o atrito externo, roupas dobradas, cadeira arrumada, garrafa de água à mão, cada decisão que não precisas tomar liberta energia mental para o que realmente importa. Ação prática. Escolhe uma zona pequena, a tua mesa ou a bancada do banheiro. Em 10 minutos, remove o que não pertence ali. Mantém só o essencial. Faz isso hoje e repete por 5 dias. Pergunta: onde no teu espaço a desordem rouba a tua atenção? Ancoragem estoica. Segundo os estoicos, a simplicidade do exterior facilita a clareza do interior. Pratica por 10 minutos hoje e observa a diferença. Lição 3. Finanças como solo. Pequenas regras, grande segurança. A insegurança financeira corrói a confiança de forma silenciosa. Não é preciso riqueza. É necessária previsibilidade. Saber onde o dinheiro entra e sai, ter uma pequena reserva para imprevistos, evita o sentimento de fragilidade que mina decisões corajosas. Ação prática. Faz hoje um inventário rápido. Anota em 15 minutos todas as despesas fixas do mês e calcula quanto precisas para o essencial. Se nunca fizeste, começa com um papel. Depois, usa uma app simples. Pergunta: qual a tua maior preocupação financeira hoje? É real ou amplificada por medo? Ancoragem estoica. Controlar o que podes controlar é a raiz do agir sereno. Por uma semana, registra e olha.
Lição 4. Desconforto. Escolhido, sai da jaula do conforto. A autoestima não cresce em zonas sem atrito. O desconforto certo, escolhido habitualmente, é como um músculo que se fortalece. Pequenas privações voluntárias treinam a tua resistência. Um banho frio, uma tarefa incômoda que tens adiado, uma conversa difícil iniciada com cuidado. Não se trata de punição, trata-se de treino. A ação prática. Escolhe hoje uma mini desconforto. Podes caminhar 10 minutos a mais que o habitual, dizer não a algo que não queres fazer ou enfrentar uma tarefa que tens procrastinado por 20 minutos seguidos. Faz isso de forma consciente. Pergunta: que desconforto, se tu o enfrentasses hoje, te deixaria com mais respeito por ti? Ancoragem estoica. Os estoicos usavam a ideia de preparar-se para o inesperado, antecipar pequenas provas para estar menos surpreendido pelas grandes. Pratica por 3 dias. Lição 5. Microdecisões. Repetidas. O poder do acúmulo. As grandes mudanças raramente vêm de gestos isolados. Chegam de milhares de pequenas decisões que se alinharem. Um copo de água a mais, 5 minutos de leitura, guardar o troco, fechar as redes sociais 30 minutos por dia. Cada gesto soma e prova a ti mesmo que és capaz de coerência. Ação prática. Escolhe um micro-hábito, 5 minutos de leitura ao acordar, 10 minutos de caminhada, uma garrafa de água por hora. Mantém por uma semana e observa como o teu senso de competência muda. Pergunta: qual pequena decisão repetida por 30 dias mudaria hoje a tua sensação de domínio? Ancoragem estoica. O foco nos pequenos atos é exatamente o que os estoicos defendiam. A vida é uma série de escolhas, e a excelência é feita de escolhas repetidas. Começa com um gesto hoje e segue por 7 dias. Estes primeiros passos são a base: corpo minimamente regulado, espaço limpo, finanças sob vigilância, desconforto escolhido e microdecisões que constroem um caráter. Não são promessas fáceis, são compromissos silenciosos. Se cuidaste das primeiras 5 lições com algum rigor, já estás a experimentar algo raro: coerência. E coerência é o primeiro ingrediente da autoestima sustentável. Antes de prosseguirmos, toma um momento. Fecha os olhos por 3 respirações lentas. Inspira contando até 3, expira até 3. Observa como o teu corpo reage a esse pequeno acto de ordem. Não é apenas relaxamento, é envio de informação ao teu sistema nervoso. Tu tens escolhas, tu podes regular. Lição 6. Habita a tua vida. Presença como território. Quantas vezes vives em função do que vem a seguir? Habitar a vida é parar de correr e começar a estar. Quando tu moras nas tuas horas, aumentas a percepção do que existe, as pequenas vitórias, as falhas que podes corrigir, a textura afetiva dos teus dias. Habitar é diminuir a vida automática. Ação prática. Hoje, escolhe uma atividade habitual. Almoço, banho, caminhada. E faz-a inteiramente presente, sem ecrã, sem pensar em reuniões, sem multitarefa. Dedica 10 minutos a isso. Pergunta: em que momento do dia és apenas espectador da tua vida? Ancoragem estoica. Os estoicos falavam da atenção ao presente como fonte de liberdade. Se tu estás presente, controlas o teu juízo. Pratica por 3 dias, 10 minutos por dia. Lição 7. Aceitação seletiva. Algumas pessoas desaparecerão, tudo bem. Ao cresceres, perda e ajuste são inevitáveis. Algumas relações não acompanharão a tua disciplina. Outras vão desvanecer, porque já não se alinham com os teus valores. Aceitar que pessoas saiam não é indiferença, é clareza. Limpar a tua convivência de relações que drenam energia é uma forma de amor próprio. Ação prática. Identifica hoje uma relação que te consome mais do que te nutre.
Define um limite prático. Menos mensagens, encontros de menor duração, diálogo honesto. Executa esse limite uma vez esta semana. Pergunta: quem na tua vida te faz baixar a tua régua interna em vez de elevá-la? Ancoragem estoica. Para os estoicos, manter apenas o que serve ao propósito é uma prática de liberdade. Experimenta um limite esta semana e observa a tua energia. Lição 8. Trabalha em silêncio. Constrói sem anunciar. Há uma força numa obra feita sem espetáculo. Quando tu anuncias cada pequeno avanço, transformas o processo em busca de aprovação externa. O que se constrói em silêncio, protegido do barulho das opiniões, tende a permanecer. A autoestima sólida não depende do aplauso, depende dos resultados. Ação prática. Escolhe um projeto pequeno, uma rotina matinal, arrumar uma gaveta, aprender 5 palavras numa língua. E não comentes isso por 7 dias. Registra só para ti. Um diário de 2 linhas por dia. E deixa os resultados falarem. Pergunta: que coisa pequena tens anunciado demais e feito de menos? Ancoragem estoica. Os antigos valorizavam a virtude interna sobre a exibição. A tua obra não precisa de público para ser valiosa. Mantém silêncio por 7 dias e observa o efeito. Ao chegar até aqui, já repetimos o título: 15 lições estoicas que transformarão sua autoestima para sempre. Porque cada passo que demos até agora aponta para a mesma direção. A autoestima que emerge do trabalho consistente e do juízo sereno. Estas 8 lições iniciais começam a montar um campo onde a tua confiança pode germinar com menos vento e mais sol. Agora, deixa-me ser claro sobre o ritmo. Não pretendo que domines tudo de uma vez. O objetivo é que escolhas 1 ou 2 exercícios e os fiques praticando. Respeita a tua capacidade atual, mas empurra-a um pouco além. Uma regra prática que sugiro. Escolhe uma base, sono ou espaço, um micro-hábito e um limite social para esta semana. Se mantiveres isso, já és um praticante. A autoestima reage à repetição, não ao desejo momentâneo. Antes de seguirmos adiante, toma 2 minutos e escreve no teu bloco de notas. Qual das lições 1 a 8 tu vais incorporar esta semana? Sê específico. Vou deitar às 23 horas e levantar às 6 horas por 3 noites. Vou arrumar só a minha mesa hoje por 10 minutos. Vou praticar silêncio sobre um projeto por 7 dias. Escrever transforma intenção em contrato. A parte seguinte vai entrar em rotinas mais específicas, manhãs como âncora, arrancar hábitos drenos e depois o convite forte, o dia honesto. Lá é onde a transformação se vive com intensidade. Antes de chegarmos a isso, quero que consolides o que já viste. Se seguires estas práticas, dentro de uma semana, sentirás uma mudança sutil, mas real. Menos dispersão, mais clareza, pequenas provas que reforçam a tua imagem interna. Recorda, 15 lições estoicas que transformarão sua autoestima para sempre. Não diz que tudo mudará num dia. Diz que, se fizeres isto regularmente, tua autoestima será reconstruída sobre atos e não sobre opinião. Continua o teu compromisso com a frase que escreveste nos comentários e prepara-te para o próximo bloco, onde vamos aprender a ancorar as manhãs, arrancar hábitos que drenam energia e preparar o dia honesto que te provará que és capaz. Segue firme. Mantém o gesto. Escolhe uma ação hoje, repete amanhã, avalia ao fim da semana. A construção é discreta, mas poderosa. Segue firme. Mantém o gesto. Escolhe uma ação hoje, repete amanhã, avalia ao fim da semana. A construção é discreta, mas poderosa. Lição 9. Um dia honesto. Prova a ti mesmo que a mudança é possível. Se há um momento em que tu sentes com todas as fibras que és capaz de algo diferente, é durante um dia honesto. Não é espetáculo, é coerência aplicada de manhã à noite. Um dia honesto é um contrato contigo mesmo.
Acordas na hora marcada, completas os teus compromissos prioritários, recusas pequenos atalhos que te devolvem à inércia e terminas o dia com um relato franco sobre o que correu e o que foi ajustado. É um teste curto, mas revelador. Fazer isto uma vez tem poder exponencial. Dá-te prova concreta de competência, e a autoestima constrói-se sobre provas, não em intenções. Como organizar o teu dia honesto? Na véspera, escolhe a data nos próximos 3 dias. Define 3 não negociáveis. Eis, acordar às 6h30, fazer 25 minutos de trabalho profundo sem redes sociais, caminhar 20 minutos ao final da tarde. Remove distrações. Coloca o telefone fora do alcance em blocos críticos. Mantém hidratação e refeições simples. Anota no fim 3 coisas que fizeste bem e uma melhoria prática para o próximo dia. Faz isto uma vez e depois repete uma vez por semana durante um mês. Ação prática imediata. Marca no teu calendário uma data nos próximos 3 dias para o teu dia honesto. Escreve 3 não negociáveis agora mesmo. Pergunta: se decidires ser completamente honesto contigo por 24 horas, o que mudaria no teu comportamento amanhã? Ancoragem estoica. Lembra a máxima prática dos estoicos: pequenos testes produzem caráter. Um dia honesto vale mais que 1000 desculpas. Tempo recomendado: 1 dia. Repete semanalmente por 4 semanas. Lição 10. Nutrir o corpo para estabilizar a mente. O corpo é a base do teu juízo. Obtém estabilidade no exterior e a mente seguirá. Não falo de dietas milagrosas nem de regimes extremos. Falo de princípios simples que reduzem flutuações de energia e clarificam o pensamento. Hidratação regular, proteína numa refeição principal, reduzir excesso de açúcar simples e manter uma rotina alimentar previsível. Pequenas mudanças na alimentação produzem retornos na clareza mental, no sono e na paciência para enfrentar dificuldades. Exemplo prático: transforma uma refeição hoje. Escolhe um prato que contenha proteína, ovo, peixe, leguminosas, vegetais e uma fonte de carboidrato de digestão mais lenta. Evita comer enquanto estás distraído. Senta-te e come consciente. Essa pequena disciplina alimentar ajuda a ancorar o resto do dia. Ação prática imediata. Prepara uma refeição equilibrada hoje e registra como te sentes 2 horas depois. Pergunta: qual refeição do teu dia te traria mais estabilidade se mudasses ligeiramente? Ancoragem estoica. Cuidar do corpo é, para os estoicos, cuidar do instrumento da virtude. Nutrir o corpo é preparar o terreno para o juízo lúcido. Tempo recomendado: 3 dias para sentir diferença, 4 semanas para perceber efeitos contínuos. Lição 11. Disciplina nas pequenas coisas. Repete mesmo sem vontade. A disciplina floresce quando tu tens estratégias para começar quando não há vontade. O truque não é apenas forçar-se, mas desenhar o começo de cada hábito de forma tão pequeno que a resistência não possa opor-se. Começar por 2 minutos, usar um compromisso público reduzido ou combinar um hábito chato com algo agradável, chamadas emparelhamento de hábitos. São ferramentas práticas. Tu não precisas de energia infinita, precisas de técnicas para atravessar o início. Táticas úteis: a regra dos 2 minutos. Começa por 2 minutos. A intenção se então. Eis: se eu chegar às 19, então farei 10 minutos de exercício. Recompensa imediata: um copo de água fria depois da série. E criar um ambiente que favoreça a ação. Roupa de treino à vista, cadeira arrumada para leitura. Ação prática imediata. Escolhe um hábito hoje e aplica a regra dos 2 minutos. Faz o mínimo. Depois, fecha o ciclo com um pequeno registro, uma linha, no teu diário. Pergunta: qual hábito tu podes reduzir a 2 minutos agora e assim vencer a resistência inicial? Ancoragem estoica. A repetição de atos pequenos constrói o caráter.
Disciplina não é paixão inata, é arquitetura do comportamento. Tempo recomendado. Pratica diariamente por 21 dias e depois ajusta. Lição 12. Treina a mente para atravessar a resistência inicial. A mente inventa desculpas, o corpo procura conforto, a vida oferece distrações. Treinar a mente significa treinar a atenção e a resposta ao desconforto. Práticas breves de visualização do obstáculo, antevisão das dificuldades, premeditatio malorum na linguagem estoica, e a separação entre evento e juízo ajudam a reduzir o poder das emoções reativas. Visualiza o momento difícil antes dele acontecer e imagina a tua resposta calma, passo a passo. Assim, quando o desconforto surge, a reação já está roteirizada. Exemplo, se tens medo de começar uma conversa difícil, imagina cada frase, imagina a tua postura, respira e visualiza a saída. Se a resistência é levantar cedo, antecipa mentalmente o momento em que o alarme soa e decide em pensamento. Levanto-me, bebo água, visto a roupa de treino. Ação prática imediata. Hoje à noite, por 5 minutos, pratica a premeditatio malorum. Lista mentalmente uma dificuldade provável para amanhã e escreve a tua ação concreta para cada uma. Pergunta: que obstáculo recorrente, se o antevisses agora, deixaria de te paralisar? Ancoragem estoica. Os estoicos preparavam-se para o adverso para não serem surpreendidos por ele. Treina a mente por 5 minutos hoje e repete por 7 dias. Tempo recomendado: 5 minutos diários por uma semana. Revisa mensalmente. Lição 13. Aparência e ambiente como ato de respeito próprio. Cuidar da aparência não é vaidade vazia. É sinalizar para ti mesmo que mereces atenção. Uma postura ereta, roupa cuidada, higiene feita com consistência e um espaço arrumado transmitem um sinal interno de ordem. Não precisas de perfeição. Precisas de hábito. Pequenas escolhas. Passar uma escova no cabelo, escolher uma camisa que te assenta bem, manter os sapatos num canto organizado, somam para que a tua imagem interna corresponda à pessoa que queres ser. Ação prática imediata. Amanhã de manhã, planeja tua aparência como se tu tivesses um encontro importante contigo. Prepara a roupa hoje à noite, arruma o que precisa ser arrumado. Repete por 7 dias. Pergunta: que gesto de apresentação tu podes fazer agora que te dará mais respeito por ti ao espelho? Ancoragem estoica. Os estoicos tratavam o corpo com zelo, porque o corpo é o veículo da ação. Cuida do teu veículo. Tempo recomendado: 7 dias para formar o hábito inicial. Lição 14. Limites. O que defender vai fortalecer-te. Limites são higiene emocional. Eles não são agressão, são habitat saudável. Definir limites reduz desgaste, clarifica relações e cria espaço para o que é realmente prioritário. Limites podem ser simples: impor tempo sem notificações, reduzir encontros que consomem energia, recusar tarefas fora do teu escopo. A arte está em colocá-los com clareza e sem hostilidade. Comunicar o teu limite e manter consistência. Exemplo prático. Se alguém pede disponibilidade constante, propõe uma janela concreta de conversa por semana, em vez de responder fora de hora. Se as redes sociais te desgastam, determina um tempo diário e comunica aos mais próximos que tu não responderás em horários específicos. Ação prática imediata. Identifica um limite essencial para a tua semana e comunica-o uma vez, com calma. Mantém esse limite por 3 ocasiões consecutivas. Pergunta: que limite, se instituído agora, preservaria a tua energia para o que importa? Ancoragem estoica. Proteger o teu tempo e atenção é proteger a tua virtude. Limites não são mesquinhez, são respeito próprio. Tempo recomendado. Aplica por 3 ocasiões e avalia. Lição 15. Fortalece o corpo para organizar a mente. Força física e consistência no movimento organizam o sistema nervoso.
Não se trata de estética obsessiva, mas de criar um corpo que responde a estresse com menos ruído. Exercícios de resistência, caminhadas regulares, mobilidade e sono condizem com lucidez mental. Escalar resistência aos poucos traz confiança dupla, confiança pela capacidade física e pela prova concreta de disciplina. Plano simples para começar: 10 a 20 minutos de exercício diário. Um circuito com agachamentos, flexões, prancha e um pouco de alongamento. Se hoje não puderes, caminha 20 minutos. O importante é a regularidade. Ação prática imediata. Faz uma sessão de 10 minutos de movimento agora mesmo que seja em casa. Registra como te sentes após. Pergunta: que movimento curto podes incorporar hoje que, repetido 3 vezes por semana, te fará sentir mais forte? Ancoragem estoica. Corpo treinado, mente mais clara. Os estoicos valorizavam o preparo físico como parte da vida virtuosa. Tempo recomendado: 10 minutos diários, 3 sessões intensas por semana. Integração prática: como juntar tudo sem saturar. Tu já tens 15 lições. O segredo não é praticar todas elas ao mesmo tempo, mas desenhar uma arquitetura simples para as inserir na tua vida. Aqui tens um plano de 4 semanas que respeita a tua capacidade de atenção e cria progressão. Semana 1. Fundamentos e compromisso. Escolhe uma base física, sono, um micro-hábito de manhã, 5 minutos de leitura ou respiração e um limite social, reduzir mensagens fora do horário. Executa o dia honesto ao final da semana. Registra os resultados. Cheque diário. Manhã. Kinkimito. Plais noite. 2 linhas de diário. Semana 2. Rotinas e presença. Mantém hábitos da semana. 1. Acrescenta: trabalho em silêncio. Escolhe um projeto e não anuncies. E uma sessão de movimento de 10 minutos, 5 vezes na semana. Dia honesto. Repete e aumenta a ambição nos não negociáveis. Semana 3. Disciplina e resistência. Introduz Premeditatio Malorum, 5 minutos diários, aplica a regra dos 2 minutos para um hábito maior. Mantém aparência, respeito próprio. Prepara roupa, cuida do espaço. Reavalia limites e ajusta. Semana 4. Consolidação e revisão. Mantém rotinas. Subdivide metas, transforma micro-hábitos em não negociáveis e planeja o próximo mês. Faz um relatório de progresso. 3 vitórias, 3 ajustes, 3 prioridades. Checklist diária simples, a cada noite. Dormi no horário definido? Sim, não. Fiz meu micro-hábito matinal? Sim, não. Trabalhei um bloco sem distrações? Sim, não. Movimentei o corpo? Sim, não. Registrei 2 linhas no diário? Sim, não. Ferramentas e truques para manter a consistência. Ambiente primeiro. Remove obstáculos e torna o comportamento mais fácil. Roupa de treino pronta, garrafa de água ao lado. Emparelhamento. Junta um hábito que muitas vezes falha com um que já é automático. Isso mesmo, escovar os dentes, mais 2 minutos de leitura. Borda de compromisso, usa tempo limitado e público. Diz a um amigo que farás o dia honesto, responsabilidade externa aumenta a adesão. Regra do mínimo viável. Sempre começa com o menor passo possível. Pequenas celebrações íntimas. Reconhece sem procurar validação externa. Um registro no diário é suficiente. Como medir progresso sem cair em métricas tóxicas? Muitas pessoas medem autoestima por likes ou elogios. Isso é movimento externo. Mede o teu progresso por frequência de ações, consistência e relatos subjetivos. Quantas manhãs seguiste a rotina? Quantos dias honestos completaste? Como avaliarias a tua clareza mental de 1 a 10 na semana? Mantém dígitos simples. A ideia é criar dados que te informem, não que te castiguem. O que fazer quando falhas? E por que não desistir? Falhas acontecem. A diferença entre o praticante e o desistente é a forma de responder. Quando caíres: 1.
Aceita o facto sem autoagressão. 2. Descreve objetivamente o que ocorreu, quando, onde, por quê. 3. Ajusta uma pequena ação para a próxima ocasião. 4. Recomeça imediatamente. Uma falha não anula 20 acertos. Uma frase de uso rápido quando te apanhares, justificando-te. Foi um ajuste. Agora o que eu faço diferente? Essa pergunta redireciona a energia para a solução. Agenda detalhada para o teu dia honesto. Guia prático. Noite anterior. Prepara roupa e refeições simples. Define 3 não negociáveis e anota-os no papel. Coloca o telefone fora do alcance para os blocos críticos. Manhã. Levanta no horário. Bebe água. Lavagem do rosto. 5 minutos de diário. Escreve 3 coisas para fazer e uma intenção moral. Serei honesto nas minhas respostas. 10, 20 minutos de movimento leve. Pequeno almoço pensado. Proteína, vegetais, hidratação. Primeiro bloco de trabalho. 60, 90 minutos sem redes. Meio-dia. Pausa consciente. Caminhada curta, respiração ou almoço sem ecrã. Revisão rápida dos não negociáveis. Está tudo no rumo? Tarde. Bloco de trabalho profundo número 2. Elimina distrações, usa técnica Pomodoro se necessário. Uma tarefa social necessária. Comunicação honesta, breve se for essencial. Fim de tarde. Movimento leve. Caminhada longa ou sessão de treino curta. Reunião breve consigo. Listagem de 3 vitórias, uma melhoria. Noite. Desliga ecrãs 30 minutos antes do sono. Higiene e leitura leve. Escreve 2 parágrafos. O que aprendeste hoje e que promessa conservadora vais fazer para amanhã. Objeções comuns e respostas práticas. Não tenho tempo. Responde com a regra dos 2 minutos. Faz 2 minutos todos os dias. Depois aumenta. O tempo aparece quando priorizas. Eu preciso de motivação. A motivação vem com a repetição. Confia na arquitetura do comportamento. Começa pequeno e a motivação cresce com os resultados. Tenho medo de desapontar os outros. A vida com limites corajosamente postos melhora as tuas relações, porque tu ofereces clareza. Pessoas que verdadeiramente importam respeitam isso. E se eu não gostar do resultado? Experimentar é informação. Se algo não serve, ajusta. Falhar numa tentativa é uma classe de dados, não um veredicto sobre o teu valor. Práticas estoicas de regulação emocional para usar diariamente. Revisão matinal breve. Define uma intenção moral simples. Premeditatio malorum. Antecipa um pequeno contratempo e decide a tua resposta. Revisão noturna. Relembra 3 atos teus que foram fielmente executados. Estas práticas não suprimem emoções, educam a tua resposta a elas. Exemplos concretos de micro-hábitos por contexto. Trabalho. 90 minutos de foco às 9, sem notificações durante esse bloco. Casa. Arrumar a bancada da cozinha por 5 minutos ao terminar a refeição. Relacionamentos. Uma mensagem curta e honesta quando algo te incomodar. Propõe um tempo para dialogar. Saúde. 10 minutos de movimento ao acordar. Uma refeição equilibrada ao dia. Autoimagem. Prepara tua roupa na véspera, passa um espelho e afasta julgamentos. Rituais de final de semana para consolidar autoestima. Sábado. Revisão semanal de hábitos. 20 minutos. Marca 3 vitórias e 2 ações para a semana. Domingo. Planeamento suave com intencionalidade. Escolhe um dia honesto para a próxima semana. Prepara refeições simples. Arruma um espaço-chave. Como transformar esta prática em identidade? Identidade vem da narrativa que tu contas a ti. Em vez de dizer eu tento ou eu falho, transforma afirmações simples e factuais. Eu sou alguém que cumpre o dia honesto. Não inventes grandeza. Reporta actos repetidos. A identidade muda quando as tuas ações correspondem à nova história por tempo suficiente. Pequenas palavras para usar quando as coisas apertam. Agora é a vez de agir.
Tenho um pequeno passo. Vou regressar ao que funciona. Estas frases curtas ajudam a quebrar a ruminância e voltar ao prático. Exercício final de integração. 1 minuto para concretizar. Fecha os olhos e pensa, qual o hábito que, praticado por 30 dias, te faria sentir mais digno de confiança? Coloca um nome, escolhe um horário e vincula-o a algo que já fazes. Escreve a tua promessa em 2 linhas. Se preferires, repete a frase de compromisso que começaste no vídeo. Hoje me foco em mim. Sou estoico. Mantenha esta promessa como um contrato silencioso. Recapitulação das 15 lições. 1. Base firme. Cuida do corpo e do sono. 2. Ordem elementar. Organiza o teu espaço. 3. Finanças como solo. Previsibilidade antes da grandiosidade. 4. Desconforto. Escolhido. Treina a tolerância deliberada. 5. Microdecisões repetidas. O poder do acúmulo. 6. Habita a tua vida. Presença como território. 7. Aceitação seletiva. Pessoas mudam e tudo bem. 8. Trabalha em silêncio. Constrói sem espetáculo. 9. Dia honesto. Prova concreta de mudança. 10. Alimenta o corpo. Estabilidade pela nutrição. 11. Repetir sem vontade. Técnicas para atravessar o começo. 12. Treina a mente. Antecipa e organiza a reação. 13. Aparência e ambiente. Respeito pessoal visível. 14. Limites. Higiene emocional prática. 15. Fortalece o corpo. Movimento que organiza a mente. Lembra, 15 lições estoicas que transformarão sua autoestima para sempre. Não é uma promessa de transformação instantânea. É uma arquitetura de ações que, repetidas, mudam a estrutura interna da tua confiança. A autoestima que procuras nasce de provas repetidas, dias honestos, micro-hábitos cumpridos, limites respeitados e movimento constante. Se mantiveres o trabalho discreto, algo profundo acontece. Tu paras de depender do reflexo dos outros para te reconhecer. Um convite prático antes de encerrar. Volta ao início deste vídeo e confirma o teu compromisso. Se ainda não escreveste nos comentários, hoje me foco em mim, sou estoico, escreve agora. Marca no calendário o teu primeiro dia honesto. Escolhe um micro-hábito e aplica a regra dos 2 minutos toda manhã pelos próximos 7 dias. Pequenos passos acumulam uma nova língua de ação. Palavras finais. Celebração e chamada para a continuidade. Parabéns por teres chegado até aqui. O simples fato de ouvires isto já indica uma inclinação para a prática. E a prática é tudo. Se aceitaste, mesmo que parcialmente, estas lições, ofereceste a ti mesmo um espaço de renovação. Mantenha a calma e a firmeza. Avança com compaixão. Repete com disciplina. Se este conteúdo te ajudou, deixa um like. Inscreve-te no canal e confere a playlist que vou deixar na descrição com exercícios práticos e checklists para acompanhar as 15 lições. Mantenha o compromisso diário. Uma ação pequena hoje, uma prova amanhã, um dia honesto por semana. E com o tempo, tua autoestima será reconstruída sobre ações, não sobre opiniões. Repete para ti agora em voz baixa ou no coração. Hoje me foco em mim, sou estoico. Segue em frente. O caminho é discreto, mas duradouro. 15 lições estoicas que transformarão sua autoestima para sempre. Começa com um gesto e o gesto transforma.